Pessoal, então, mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar função de primeiro grau, ou chamada também de função afim. Que em outra aula nós vamos aprender a função quadrática, que é de segundo grau, tá bom? Então, é uma função que a todo número x pertence às reais, associa o número ax mais b com a e b reais, tá? Então, o jeito da função é f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b, como que a gente já aprendeu que f de x e y é a mesma coisa. Exemplo, f de x igual a 2x mais 6. A função de primeiro grau, pessoal, tem só o x sem expoente. Quando tem o x ao quadrado, é a função de segundo grau. Por isso que aqui diz que é função de primeiro grau, porque o x está sem expoente. Toda função que não tem expoente no x, ela é de primeiro grau. Então, aqui nós temos um exemplo que eu fiz um pouco para dar uma resumida, porque nós não temos muitas aulas, né? Ó, y ou f de x igual a 2x mais 6. O coeficiente angular sempre está com o x. Então, aqui, o coeficiente angular, o a, é 2, porque é o número que está junto com o x. Quando o x está sozinho, o número vale 1, tá? E o b é o 6 aqui, ó. AB, porque é o coeficiente linear. É o número que está sozinho na função, tá? Que não tem o x, é o b. Então, a função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Vocês vão ver nos gráficos. Função crescente, sempre quando o a é maior que zero, a função cresce, tá? Quando o a é menor que zero, ela decresce. Eu vou mostrar para vocês nos exemplos. Então, aqui no primeiro exercício é bem simples. Descreva o coeficiente angular, que é o a, e o linear, que é o b, e defina se a função é crescente ou decrescente. Então, aqui nós temos f de x igual a 2x mais 3. O a é igual a 2, o b é igual a 3. Como o a é maior que zero, ela é crescente, tá? Vamos para a letra B. Ó, x menos 4, o a é 1, o b é menos 4. A função é crescente, porque o x está sozinho, tem o 1 escondido. F de x igual a menos 2x mais 1. Então, o a é menos 2 e o b é 1. É decrescente porque o a é negativo. F de x igual a 4 menos x. Aqui muitos alunos se enganam. O a que é menos 1, porque é o que está com o x, aqui está trocado, ó. Então, o a é menos 1 e o b é 4. A função é decrescente porque o a é negativo. Aqui, o a é menos 2 e o b não tem, ele é 0. E a função é decrescente porque o número aqui é negativo, tá? Agora, vocês que têm que escrever a função, tá? Porque eu coloquei as letras, o valor delas, do coeficiente angular e do linear, e vocês vão fazer a função. Aqui, que nem eu já falei, y ou f de x, tá? Então, aqui, ó, y igual a 3x mais 10, 3x mais 10, y igual a 2, porque não tem x, tá? É uma função constante, mas na próxima aula que eu vou explicar. Y igual a 1x ou x, porque o zero não precisa colocar mais zero aqui. Y igual a menos 2x menos 3. Quando tem sinal negativo, tem que obedecer os sinais. E aqui, y igual a 2x menos 1, tá? E o gráfico, pessoal, no nono ano vocês já viram, né? Como é uma reta, a gente precisa de pelo menos 3 números para formar uma reta. Não há necessidade de botar números negativos, menos 2, menos 1, nada. Tendo 3 números, você já consegue formar uma reta, tá? Tendo 2, já consegue.
Então, para facilitar a vida de vocês, eu coloquei só números, o 0 e 2 números positivos. Então, o que nós aprendemos na aula passada? O x é 0. Aonde tem 0, onde tem x, você coloca o 0. Então, é 2 vezes 0 mais 6, que é 2x mais 6, né? 2 vezes 0 é 0, mais 6, 6. Então, o y é 6. Aqui, 2 vezes 1 mais 6. 2 mais 6, 8. 2 vezes 2 mais 6. 4 mais 6, 10. Porque aonde tem x, você coloca o número e faz 2 vezes esse número e soma com 6. Aqui, muitos alunos se enganam sempre. Aqui sempre é o x, tá? Essa aqui sempre é o x e essa aqui é sempre o y, tá, pessoal? Não tem como botar o y aqui e o x aqui. E alguns alunos às vezes ainda se enganam. Então, o x sempre é a reta assim e o y é assim, tá? O que vocês têm que saber? O 0 é aonde intercepta as duas retas. Os positivos é para a direita do x e os negativos é para a esquerda do x. O y aqui é 0. Para cima é os positivos, para baixo é os negativos, tá, pessoal? Tentem sempre botar o 0, 1, 2 mais ou menos na mesma distância. Pega uma régua. Eu peguei régua, nesse eu não sei se eu peguei, mas assim, ó, tentem fazer, ó. Claro que o 6, o 8 e o 10, vocês não vão poder colocar 10 centímetros, daí vai a folha inteira. Mas tentem fazer mais ou menos uma distância, pelo menos aqui, ó, igual, senão vocês não vão conseguir juntar os pontinhos, vai ficar um gráfico torto. Então, pelo menos o 0, 1 e o 2, vocês têm que botar eles retinho. E aqui daí não precisa ser tão certinho como os centímetros, mas aqui é bom porque senão não vai fechar. Ó, eu tinha errado aqui, ó, porque eu tinha colocado meio por conta sem os centímetros e não deu certo. Ó, a bolinha ia ficar aqui, daí a reta ia ficar uma coisa sem nexo, né? Então, o que vocês têm que saber? Quando x é 0 e o y é 6, 0 com 6 é sempre na reta do y. Quando o x é 0, o 6 é no risco do y, tá? X igual a 1, y igual a 8. X igual a 1 e 8. Faz a bolinha. X igual a 2, y igual a 10. 2 até o 10. Faz a bolinha e traça uma reta com a régua, tá? E daí eu deixei exercícios. Então, eu já deixei a tabelinha montada. 2x mais 1, 0, 1 e 2. Então, 2 vezes 0 mais 1, 0 mais 1, 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aí, você faz o 0, 1 e 2, bem certinho. E daí, você vai botar o 1, 3 e o 5 para cima, tá? Porque é positivo. Aí, o 0 de x e 1 de y vai no 1 do y. 1 de x e 3 de y, 1 e 3. 2 e 5, 2 e 5. Fez as bolinhas, traçou a reta, tá bom? Aqui, ó, tem números negativos. Aqui é uma função decrescente, ó. Vocês viram que aqui ela é crescente. Aqui ela é decrescente, ó, porque o a é negativo. Então, 0, 1 e 2, menos 2 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 1 dá menos 2, e menos 2 vezes 2 dá menos 4. 0 com 0, 0. A gente vai ver na próxima aula que é a função linear, porque sempre vai ter uma bolinha no 0 com 0, ó. Aqui no centro. 1 de x e menos 2 de y, vocês viram agora que a gente fez para baixo o gráfico, porque são negativos. Então, para baixo, o y é negativo.
1 de x e menos 2 de y, e 2 de x e menos 4 de y. Faz as bolinhas e traça uma reta. Se por acaso não tá dando uma reta, vocês têm que apagar, pegar uma régua e tentar fazer de novo. Sempre lembrando que aqui é o x, aqui é o y. No meio aqui é o 0, 1 e 2. Para cá seriam os negativos do x, se a gente continuasse botando. Para cá, os negativos do y, para cima é positivos, tá? Sempre assim. Os gráficos sempre vão ser assim. Boa aula!